tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, ele diz, abençoado tu és, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. E eu pedi a Jesus essa graça que ele deu a Pedro, essa graça que foi revelada, e eu pedi a ele que me revelasse para quando os meus contemporâneos, meus amigos, meus irmãos, aqueles que cresceram comigo, aqueles que convivem comigo, aqueles que estão no trabalho, aqueles que se relacionam comigo, me perguntarem quem Jesus é. E ele diz, pela minha palavra te darei. Ele é a sabedoria inexplicável pelos homens. Ele é o comprimento, ele é a largura, ele é a altura e ele é a profundidade. Eu não sei qual é o tamanho do seu Deus e qual o espaço que Deus tem na sua vida. Ele foi me dizendo e eu fui escrevendo quem ele é. Ele é o conselho aceitável nos momentos mais difíceis em que a psicologia não consegue inserir na mente de um coração confuso. E eu fui perguntando e ele disse, pastor Marco, quem ele é? Ele é o relacionamento incompreensível pela sociologia. No mundo, nesse momento, ele está reunindo gregos, bárbaros, romanos, ricos, pobres, vidas que constrói e vidas destruídas. Neste momento, alguns estão adorando. E nesses momentos, alguns estão chegando à sua presença para conhecer a verdade. E perguntando ainda, ele disse para mim, escreve, ele é o perfume que a química não explica ou revela a sua essência. E ainda foi me revelando e ele disse, quem ele é? Ele é a luz que a física não consegue calcular a sua velocidade. Irmãos, aleluia, você está no lugar de honra, porque você está aqui pela fé, você está no local, aleluia, conhecido como Torre Forte, o lugar da graça, o lugar da bênção. E alguns vão perguntar a nós, quando ele vem, e Deus logo, alguns discípulos perguntaram a Jesus quando viria restaurar Israel. E eu também indaguei ao Senhor, Senhor, e se me perguntarem sobre quando o Senhor vem? Ele diz, escreve, quando ele vem, ele ajunta todos no mesmo aprisco. Quando ele vem, ele convence o homem do pecado, aleluia, glória a Deus. Quando ele vem, ele ocupa todo espaço, o comprimento, a largura, ele ocupa a altura e ocupa a profundidade em toda a sua plenitude. Quando ele vem, irmãos, aleluia, seu perfume, sua essência é revelada e o seu cheiro, ele é suave. E para a glória do Senhor, ele me revelou algo forte. Ele diz, diga para a minha igreja, quando ele vem na velocidade da sua luz, as trevas se dissipam, o pecado é exterminado, a morte perde seu poder e Satanás é envergonhado. Aleluia! E o mais interessante, irmãos, é que o salmista Davi escreve no Salmos 24, dizendo para os seus da época, dizendo, quando ele vem, ele diz, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Santo é o teu nome, Senhor. Paulo escreve em sua carta em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 6 em diante, sobre a sabedoria e o poder de Deus, que ele diz, falamos, irmãos, da sabedoria entre os perfeitos, não dos perfeitos desse mundo ou dos poderosos desse mundo que se aniquilam. Falamos da sabedoria de Deus escondida desde o princípio para a nossa glória. E no verso 9 ele diz, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para encerrar, meu irmão, eu não quero tomar o tempo da igreja, eu quero dizer para você nessa noite. Conheço um advogado que refuta ou destrói qualquer acusação que venha te acusar. Ele é Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá, a propiciação pelos nossos pecados junto ao Senhor. Deus tinha em seu coração, meus irmãos, para compreendermos esse
conflito que Abraão teve, Deus tinha em seu coração mudar a justificação do homem, que era por meio da lei, e Deus resolve abençoar Abraão, ou justificar Abraão por meio da graça. Para encerrar, Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 56, que diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. Eu quero dizer que a lei é fraca, mas o juramento e as promessas são eternos e imutáveis. Eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.